ao quadro De Olho na Educação e olha só, hoje um tema extremamente importante, como a guerra entre Rússia e Ucrânia pode influenciar no Enem, no vestibular, concurso público e redação. Por isso a gente vai bater um papo aqui com a professora. Tudo bom, professora Ana? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Valeu! Bom, você é professora de redação, sabe mais do que ninguém como isso pode, de certa forma, influenciar nas provas, né? Isso mesmo. Bom, fiz algumas anotações aqui e separei para a gente pensar um pouquinho sobre três principais vestibulares. Vou começar a falar sobre o Enem, as possibilidades de abordagem desse tema nessa avaliação, nessa prova de redação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre as possibilidades também de abordagem na FUVEST e, por último, na Unicamp. Tudo bem? Tá, joia. Vamos lá, então. Para a gente pensar o Enem, ele é o Exame Nacional do Ensino Médio, então ele tem um caráter de abordar os conflitos, os problemas sociais, econômicos, políticos que ocorrem dentro do nosso país. Então, por isso, eu acredito que o confronto em si não seja trazido de uma forma direta, mas de uma forma indireta, pensando nos reflexos que esse transtorno, que esse conflito pode trazer aí para a gente. Então, fazendo um recorte para a área da linguagem, é muito importante que os candidatos estejam fazendo leituras aí críticas em relação ao conteúdo e também muito atentos às fake news e à produção de fake news, porque a gente sabe que elas são aí uma ferramenta poderosa para a manipulação da opinião. E para narrativas, inclusive, muito duais e rasas entre bem e mal. E isso não é interessante. Num confronto político, num confronto bélico como esse, é importante que narrativas diversas sejam escritas, né, sejam historicizadas. Então, é interessante que o candidato esteja atento aí para essa falha que são as fake news. Então, tome muito cuidado, leia diferentes fontes, esteja atento a diferentes contextos e a diferentes narrativas sobre esse mesmo conflito. Bom, acredito também que algo importante para o Enem trazer, também pensando ainda sobre as fake news, é o papel da mídia. E como é um papel extremamente importante, porque é a partir dela que as informações são veiculadas. Mas é também, né, interessante o candidato ter essa criticidade de compreender que toda narrativa ela tem interesses, sejam eles políticos, sejam eles econômicos, e não é diferente a partir das narrativas que estão sendo construídas dentro dessa guerra, né? Então, entender que a mídia, ela vai abordar determinados temas de diferentes formas e isso não pode ficar no raso. Por isso, a importância desse candidato, desse aluno, procurar por leituras de diversas fontes. Então, ler o jornal impresso, assistir ao jornal televisionado, mas também ouvir podcasts, ouvir especialistas sobre o assunto e especialistas diversos, não apenas os professores ou os historiadores de determinadas áreas, mas pensar como que esse conflito, infelizmente, mas por conta de um processo aí de globalização, ele pode atingir e atinge sim o mundo de diferentes formas. Para além aí do papel da mídia, que é extremamente importante, e o cuidado que a gente precisa ter em relação às fake news, também deixo uma outra abordagem possível, que é o contexto de globalização, né? Como estamos aí vivendo num mundo globalizado, é importante que a gente entenda que todos serão afetados de determinadas formas. Para além disso, também é interessante a gente pensar sobre as vítimas desses confrontos e também, pessoal, o quanto que muitos desses serão refugiados. E por conta desse refúgio, a gente precisa pensar em políticas públicas de acolhimento desses sujeitos nos diversos países onde eles vão entrar e como que o tema refúgio e refugiado ainda é muito sensível no nosso país. Nós temos aí a impressão, damos, né, a impressão para o mundo de um Brasil cordial,
esse conceito, inclusive, já teorizado, ele é muito questionado, porque, infelizmente, apesar de termos essa fama de sermos um país cordial, sabemos o quanto que determinados imigrantes, estrangeiros que aqui chegam, não são necessariamente bem acolhidos. Infelizmente, tivemos, né, alguns exemplos aí no começo do ano, do cangolês no Rio de Janeiro, que foi assassinado. Então, pensar um pouquinho as nossas relações com esses sujeitos diante de uma determinada vulnerabilidade. O contexto de refúgio é muito sensível para esse processo histórico que a gente está vivendo, e acredito que também pode ser abordado. Você acha que, de repente, esse pode ser um tema da redação, então? Sim, sim, porque o contexto de refúgio, ele envolve, Olha só. inclusive, a questão de acolhimento, de políticas linguísticas, então, como fazer esse acolhimento, quem são os estrangeiros que recebem acolhimento nesse país, quem são os estrangeiros que, infelizmente, por conta de um preconceito racial, muitas vezes, né, a própria xenofobia, acabam sendo aí mortos, inclusive, ou sofrendo discriminação por estar aqui nesse país. Então, acho que é um tema delicado e que dá muitas vertentes para debate. Você disse na sua primeira resposta, e eu achei super interessante, a questão que envolve as fake news, porque às vezes o aluno, né, que vai prestar o Enem ou que vai prestar vestibular, ou até mesmo um concurso público, acha que fez uma baita de uma redação baseado em fake news, né, professora? Então que tem que estar atento mesmo com relação aí às fontes das matérias, né? Sim, sim. E aí, uma dica para a gente pensar um pouquinho sobre essas fake news é que elas geralmente têm um estilo próprio. Quando a gente recebe uma notícia falsa no nosso WhatsApp, como ela é esteticamente? Ela é carregada de emojis, ela é carregada de triângulozinhos de atenção ou bolinhas vermelhas. Então, ela tem uma estética própria, a fake news. E ela serve para determinado, para um objetivo. E, infelizmente, como, né, o André nos falou, ela serve para uma manipulação. E como ela acessa a muitas pessoas, uma manipulação em massa, que vai ditar o nosso comportamento frente a um problema, como o ocorrido aí durante a Covid-19, depois as fake news propagadas diante das campanhas de vacinação. Então, muito cuidado, porque parece que ela é boba, ingênua, mas ela manipula o nosso comportamento, infelizmente, e faz com que a gente tenha comportamentos em grupos sociais que podem prejudicar os outros. Então, criticidade e buscar fontes informativas que têm compromisso e são sérias. Então, se você vê um texto lá que ele diz, segundo estudo realizado, e aí traz o nome de uma universidade famosa ou um país aí de renome. Mas, poxa, que estudo? Quais foram os pesquisadores envolvidos? Qual é a fonte dessa informação? Esse laboratório, ele fica onde? Essa notícia tem qual data? Então, é importante a gente sempre buscar pelas fontes, porque é isso que ele falou, não adianta a gente ter um texto bacana, interessante, se ele não tem um embasamento teórico fortalecido, verdadeiro, se ele é aí baseado em fake news. Muito cuidado. E também tomar cuidado, né, professora Ana Cláudia, com os grupos de família, né? Às vezes aquela tia que manda e fala, tá vendo, eu falei pra você, não sei quem, tá na cara que não faz o mínimo sentido, né? Que não tem nada a ver. Sim, sim, muito cuidado. Professora, é o seguinte, pode também cair de forma direta ou indireta, né? Direta no sentido, vamos fazer uma avaliação, aí, uma redação sobre os líderes políticos, não é? E também de forma indireta, a questão de geração de energia, liberdade de imprensa, esse tipo de coisa, né? Sim, sim. Eu acredito que isso poderia, por exemplo, e também tem um perfil da FUVEST, que é o vestibular da USP de São Paulo, porque é uma redação
esse vestibular propõe, nos temas de redação, ser temas abertos, né, abrangentes e muitas vezes abstratos. Então, para pensar um pouquinho sobre a FUVEST, eu acredito que a gente precisaria ir para um campo mais da abstração. Então, os nossos conceitos de guerra e paz, e para além, né, desses conceitos, como que o sujeito humano, ele resolve esses conflitos? Até que ponto a linguagem, os acordos, as reuniões, as convenções de ONU, elas resolvem um problema, ou se elas não resolvem, elas minimizam, e até que ponto o confronto chega como nós estamos vendo nesse momento. Não houve acordo, não houve conversas, simplesmente explodiu em uma guerra. Então, pensar diretamente no confronto, eu acredito que sim, é possível, mas de uma forma abrangente. Então, quais são os nossos conceitos de guerra, quais são os nossos conceitos de paz, como o ser humano lida com esse diferente. Não imaginaríamos, né, que a nossa geração viveria uma pandemia É e não verdade. acreditaríamos que viveríamos uma guerra e simplesmente estamos vivendo. Pelo menos guerras que são televisionadas, porque isso também é muito importante a gente trazer. Quantos outros conflitos mundiais não estão acontecendo no momento Que e não estão que, na mídia, né? infelizmente, não estão na mídia? Então, é importante essa criticidade da gente pensar quais são os pontos, né, do nosso planeta que tem o acesso à mídia e quais são as vítimas e narrativas construídas de vilão versus vítima que são propagandas, porque muitos conflitos estão existindo, outras mortes estão ocorrendo e a gente não está sabendo disso. Ô, professora, certamente tem muitos estudantes que estão acompanhando a gente, estudantes que vão aí fazer Enem, vestibular, concurso público. Quais as dicas que você deixaria para esses estudantes, não é, que vão prestar as provas, no sentido de desenvolver essa redação falando especificamente da guerra? Tem alguma dica? Como que produziria o texto, enfim, o começo, o meio, o fim? Vamos lá, então. Para falar sobre qualquer assunto, temos que ter fontes confiáveis. Boa. Então, para já, né, os vestibulares começam no segundo semestre, mas para já, a minha dica aí, talvez a mais importante se atualize. Acesse e consuma produtos de qualidade, de fontes reconhecidas e que tenham aí o compromisso com a verdade. Para além disso, né, para esse preparamento antes da prova, no dia da prova, pessoal, muita atenção ao tema, muita atenção à frase temática dos vestibulares, ao que ela está te direcionando. Então, para você poder fazer aí um ajustamento em relação àquilo que você consumiu e ao que você vai colocar no seu texto. Pensando no Enem, principalmente, ele propõe para a conclusão dele uma proposta de intervenção. Então, a gente precisa pensar para essa conclusão como que o problema disponibilizado ali na frase temática pode ser resolvido. Então, esse conflito, por exemplo, não parte de nós uma resolução, uma possibilidade de resolução. Por isso, eu não acredito que o Enem abordaria de uma forma direta, mas pensar em como essa conclusão, a partir de agentes estatais, né, nacionais, podem aí, esse conflito pode ser resolvido, ou os reflexos, né, dele no nosso país, como que vai poder aí ser solucionado através das nossas autoridades e de quem a gente tem como possibilidade de solução. Então, tomar cuidado, porque o Enem ele tem essa particularidade, essa conclusão, que é uma conclusão com proposta de intervenção. Então, para além da gente ter um candidato que saiba fazer a escrita bem feita, sabe argumentar, esse vestibular tem esse caráter de também pedir um candidato que, para além da argumentação, saiba também propor uma solução. E isso a gente só vai conseguir fazer a partir de pensar sobre o confronto e quais são as autoridades. E quais são os personagens, inclusive, que estão envolvidos ali para que esses possam solucionar o problema. Mais alguma coisa, professora, para a gente encerrar a entrevista? O tempo passou voando, foi muito legal.
Sim, sim. Bom, acho que só diria também uma outra dica, pensar sobre o conceito da pós-verdade. Então, aquilo que a gente já falou sobre fake news, né? O quanto que é importante a gente retomar a verdade. Se uma fake news chegar, é interessante que a gente vá atrás da informação correta. E aí, abordando um pouquinho da Unicamp, a Unicamp não é um vestibular, uma universidade que propõe um vestibular com dissertação, ela propõe um vestibular fazendo a cobrança aí na redação de gêneros diversos. Então, de novo, leitura e consumo de informações de diversas fontes, porque é a partir disso que vocês, enquanto candidatos, vão ter acesso a textos distintos para além da leitura, para além do texto escrito, e vão poder, né, depois de ouvir um podcast, ouvir uma notícia, conseguir captar aí características desses gêneros que às vezes a gente não produz, a gente só consome, mas que também pode ser cobrado. Valeu, professora Ana Cláudia Conceição Pereira, conversando conosco. Muito obrigado por atender aqui o quadro De Olho na Educação. Muito obrigada. Bom, pessoal, eu sou André Aranha e já sabe, né? Tô sempre, de olho na educação. Valeu, tchau!